Para proteger a pintura, para não borrar, vou colocar uma fitinha crepe aqui para delimitar o espaço da pintura. Sempre que você for pintar um barrado, coloque uma fitinha crepe, protege a tua pintura de possíveis aí, né? Pode escapar, dar uma borradinha. Então, quando você coloca a fitinha crepe, você evita alguns imprevistos, alguns acidentes. Vamos pintar os pêssegos hoje. Aqui você vai ter pêssegos inteiro, fatia, cortado ao meio e para ajudar aqui na composição, ameixas. Eu transferi o risco com carbono preto. Esse é um pano de prato aveludado, atoalhado. Antes de você fazer o fundo, você pode borrifar um pouquinho de água. Com o pincel número 14, um pouquinho mais aberto, fazer um sombreado, fazer um fundo mais próximo da pintura, com um movimento circular. Pode entrar um pouco dentro das folhas, não tem problema. Usa o cantinho do pincel para você fazer mais próximo da pintura. Também próximo, posso entrar dentro das folhas. Olha a fitinha, ó. Quando você coloca a fita, você pode passar por cima dela sem problema nenhum. Faça esse fundo bem próximo das folhas. Use o cantinho do pincel para esfumaçar. Movimentos circulares. Na base, aqui no chãozinho, eu vou usar o palha com o mesmo pincel, com movimentos agora mais na horizontal, unindo bem espalhadinho. Espalha bem para a tinta entrar dentro da trama do tecido. É um barrado, né? É um pano de prato atoalhado. Com o pincel 0 da Castelo C558, como cinza lunar, eu pego a tinta bem na pontinha do pincel e vou dar um pouquinho mais, ó, de profundidade nos cantinhos, né, nos pontos mais profundos, ó. Também com movimento circular. Eu vou centralizar a sombra mais para o lado esquerdo da pintura, ó, que a luz vai estar no lado direito. Então, eu vou colocar um pouquinho de sombra no lado esquerdo. No lado esquerdo, eu escureci um pouco mais. Com siena natural, faz um pouquinho mais de sombra. Pega pouquinha tinta, mesmo pincelzinho, ó, esfumaça bem, mantendo um pouco mais a sombra no lado esquerdo. Com o mesmo pincel, eu vou reservar os espaços das folhas, ó. Não pega muita tinta, ó. Preenche bem os espacinhos. Aqui vai ter uma folha, então eu vou reservar o espaço que a folha vai ocupar. Aqui vai ser uma ameixa. Você acompanha no modelo colorido. Você pode acompanhar no modelo colorido ou no risco. O risco também tem todos os detalhes, né? É o espaço que cada elemento ocupa. Essa é uma folha dobrada, mas a princípio eu estou apenas preenchendo o espaço que ela ocupa. Não há necessidade de você detalhar os contornos. Aqui também, ó, é uma outra folhinha dobrada. Vamos preencher o espaço dela, o espaço que ela ocupa, cada elemento. Ela tem uma dobrinha bem interessante, ó. Mas a princípio estou apenas preenchendo o espaço que a folha ocupa com a cor verde oliva, com a ponta do pincel.
você vai definindo a folhinha, vai definindo, vai reservando o espaço que essas folhas ocupam. Construindo o esqueleto da pintura. Vou reservar também o espaço que os pêssegos ocupam. Da mesma forma, com bastante liberdade. O método é pintando com liberdade. Ó. Amarelo limão, esfumaça, dá uma boa espalhadinha, onde vai ficar mais claro. Então, você já pode, ó, definir alguns pontos, ó, esfrega bem para a tinta entrar dentro da trama do tecido. Amarelo limão, esfumaça bem, não tenha receio de pintar com liberdade. Amarelo ouro, o pêssego tem essas tonalidades, né, de amarelo, então você pode usufruir com bastante liberdade dessa coloração amarela. Pega pouquinha tinta, ela não pega muito, sempre esfumaçando. Até mesmo esse daqui, ela coloca alguns tons bem soltos mesmo. Não tenha receio, eu diria de brincar com as cores, ó. Bem livre, bem gostosinho, bem gostosinho. Esfrega bem, a gente vai colocando, ó, camadas de tinta. Na castanha aqui, eu vou colocar o siena natural, também, ó, bem soltinho. As ameixas, vou colocar um tomzinho de rosa. Rosa, pode ser até magenta também, ó. É o seu grito, ó, de liberdade. Olha como contraste, né? Como contrasta bem o amarelo com o rosa. Um pouquinho de pitaia. Pitaia dá aproxima, né? Um pouquinho mais. É da coloração da ameixa, ó. Bem esfumaçado, gente, ó. Bem solto, não há necessidade nessa etapa é de você ficar usando muita pintura. Trabalhe com bastante liberdade. É como se tivesse uma criança dentro de você. Então, você tem o risco para você acompanhar, ó, com a cor púrpura. Agora já vou trabalhar um pouquinho mais sério, né? Pode ver que eu ainda não fiz o contorno da pintura. Então, com a cor púrpura, agora eu vou definindo um pouquinho mais. Ó, o que fica por baixo, eu escureço aqui também, ó. Com a cor púrpura, eu defino lá um pouquinho mais a cor da ameixa, que fica por baixo. Sempre o lado de baixo, onde recebe menos luz, eu escureço um pouquinho mais. A ameixa é como se fosse quase que uma uva grandona. Vamos deixar enxugar um pouquinho, vamos trabalhar o pêssego. Lavei o pincel. Com o amarelo cádmio, pega um pouquinho de tinta, eu vou escurecer tudo que está por baixo. É uma regrinha básica da pintura. Ficou por baixo, escurece, ó. Tudo que tá por baixo, eu vou escurecer um pouquinho mais, ó. Não pega muita tinta, não. Dá uma esfumaçadinha. Ficou por baixo, ó. Você escurece e esfumaça, ó. Pega pouca tinta. Com o pincelzinho redondinho, né? Pincel 0 C558 aí da Castelo. Partezinha que vai ficar lá mais funda também, ó, e escureça um pouquinho, ó, olha só um tiquinho, ó. Ficou mais funda, ó, você tem o risco, ó, você escurece. Lado de baixo também, ó, você também pode escurecer um pouquinho, ó.
partezinha da casca. Onde tem a polpa, você pode colocar lá alguns raios, né? Algumas linhas, ó, para manter, para definir nela um pouquinho mais, ó, o pêsseguinho cortado, né? O lado de baixo, ó, posso escurecer, sempre o lado de baixo, você pode escurecer um pouquinho, ó. Vamos deixar enxugar um pouquinho. As folhas, os pedacinhos, ó, que estão por baixo, ó, com um pouquinho de tinta, eu vou escurecer, ó, pega pouquinha tinta, vou escurecer o lado que tá por baixo. Vou escurecer também, ó, um lado da folha. Escureço um lado. Posso escurecer também, ó, um lado de baixo, um pouquinho. Essa folhinha aqui, ó, a dobra é aqui, ó, então eu escureço. Sempre a partezinha que vai ficar por baixo, você escurece, ó, com verde pinheiro. Essa daqui eu vou escurecer mais no centro, ó. Essa tá por baixo, ó, tudo que fica por baixo, você escurece, então vai ser uma folhinha bem escura, né? Tá bem encaixadinha por baixo, tá? Por baixo, você escurece. Essa daqui também, ela é uma folhinha dobrada, então vou escurecer só uma parte, ó. Essa também tem uma dobrinha, tiro o excesso e escureço, ó, o centro da folha. Essa tá por baixo, se tá por baixo, escurece. A pontinha dessa, a pontinha e a dobrinha só aqui na ponta. Essa tá bem encaixadinha, tá aqui no meio, né? E ela tem uma pontinha aqui dobrada, ó. Você já vai definindo o esqueleto da pintura, ó. Tudo com um pincel só. Lavei o pincel, limpei, né? Lavei bem o pincel, ó, com a cor laranja.